Eclosão da mediunidade. Qual a importância das ocorrências mediúnicas? Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer tempo e lugar. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade. A faculdade mediúnica pode produzir distúrbios comportamentais? É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrem distúrbios físicos e psicológicos. Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante. Qual o significado de eclosão da mediunidade? Eclosão da mediunidade é o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que, em linguagem espírita, são os desencarnados, seres humanos que estão fora da carne, isto é, não têm o corpo físico. Os médiuns são indivíduos evoluídos intelecto e moralmente? Quem possui mediunidade ostensiva, de efeitos patentes, não é, necessariamente, um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Qual a razão do surgimento da mediunidade no indivíduo? A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol dos seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. A aptidão mediúnica é programada antes da reencarnação? É uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação, ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Contudo, sendo a mediunidade inerente ao psiquismo humano, ela se desenvolve naturalmente ao longo das experiências reencarnatórias e nas suas vivências no plano espiritual. Qual a relação entre a mediunidade e o corpo físico? Quando os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Porque os médiuns têm aptidões diferentes para os diversos tipos de mediunidade? Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispírito, não é, obviamente, igual em todos os médiuns. Daí a assertiva de Kardec. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não, a faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. Qual a importância da casa espírita em relação ao médium iniciante? A casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde,
ensameiam inteligências de todos os tipos. O médium principiante pode participar de imediato de reuniões mediúnicas? Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade, antes de participar das reuniões mediúnicas. Como bem exercitar a faculdade? Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Programa 1, Módulo 2, As Bases da Comunicação Mediúnica.